Ao sair com a família e amigos, uma boa pizza é sempre bem-vinda. Temos a certeza de que se trata de um momento inesquecível, cheio de sabor e que agrada a todos. A Pizzaria Napolitana é referência em estrutura, bom gosto e qualidade. Com a autêntica receita italiana, o recheio é perfeito, a textura da massa e a crocância na medida certa. Na Pizzaria Napolitana, todos os ingredientes são cortados de forma artesanal com muito carinho e profissionalismo. Rodízios nas quartas, quintas e sextas-feiras, com acompanhamento de petiscos. À la carte de terça a domingo e buffet livre por quilo ao meio-dia, de segunda a sábado. Pizzaria Napolitana. O sabor na medida certa. Em frente ao INSS. Teleentrega. Fone 3358-5952. Say your life is unmistakable. All I've said, all I say to you. After all the words are said, after all the dreams we made, a precious one, everyone a summer song. Olá, uma excelente noite de terça-feira para você. Mais uma edição do Roda de Conversa por aqui, depois do programa do Alessandro Moliterno. E hoje o programa será mais que especial. Afinal de contas, nós vamos falar de um ser humano que estava além do seu tempo. Um visionário, um sonhador, um grande homem, pai, também filho, marido. Não um simples ser chefe, mas um grande colega. Uma pessoa que sempre acreditou nos outros e no potencial máximo de cada um. Ele que sempre com o seu bom humor, com o seu sorriso, levou muitas alegrias através do rádio e também da televisão. TV essa que hoje estamos apresentando e que foi ele quem criou. Lagoa TV, Lagoa FM, tantos sonhos, tantos desejos, tantas pessoas que acreditaram junto com ele em tudo isso e fizeram com que muitas coisas acontecessem pelo bem da nossa comunidade, que era algo também que ele acreditava, em fazer o bem a todos. E nós estamos falando dele. Seu nome? Sempre lembrado, Giovanni Train. E para conversar com a gente, nessa noite especial, que a gente vai falar um pouco sobre a trajetória deste guerreiro, deste ser iluminado, é a sua esposa. Ela, Marina Moreira Train. Foram 42 anos de vida, de muito brilho, de muita luz. E é claro que boa parte desses 42 anos foram vividos contigo, né, Marina? Boa noite. Boa noite, Silvana. Boa noite aos nossos telespectadores. Eu diria que metade deles, né? Foram 21 anos de convivência. Então foi metade da vida dele. Eu digo que eu fui a pessoa que mais vivi com ele, né? Como ele também, da minha parte, foi com quem mais viveu comigo, porque, enfim, né? A gente não fica tanto tempo na casa dos pais e ficamos 21 anos juntos. E nesses 21 anos, Marina, muitas histórias se tem para contar, né? Principalmente de amigos que ele fazia em cada esquina, que era uma marca dele, né? Registrada de fazer novos amigos, de ser educado, simpático, gentil com todo mundo. Inúmeras histórias, Silvana. Umas muito engraçadas, umas cômicas, porque o Giovanni, ele...
aonde ele estava, ele preenchia todo o espaço, né? Então, amizades assim que a gente conquistou em viagens, porque ele chegava e tomava conta e já fazia uma amizade, já fechava um negócio e aquilo ali... Bom, tem gente que eu nem sabia que era amigo dele, né? Gente de fora, pessoas de fora, enfim, que depois que eu fiquei sabendo. Que maravilha! E além de ser esse grande ser humano encantador, ele também dava show no palco, né, Marina? Vamos combinar. Sim. E começou muito cedo. Sim, sim. Eu conheci o Giovanni, eu tinha 16 anos, né? E até então eu não sabia quem era o Giovanni, o que o Giovanni fazia ou deixava de fazer. E aí a gente começou a namorar, eu tinha 18 anos, mas ele sempre muito, eu diria, humilde, assim. Ele nunca gostava de falar o que ele já tinha feito, com quem que ele já tinha tocado, com quem que ele não tinha tocado. E ao conviver com a família, assim, eu fui tirando as historinhas, né? O Giovanni tocou aos 6 anos com Alceu Valença. Olha né? aí. No Rio de Janeiro. 6 anos de idade. 6 anos de idade, ele tocou, ele fez uma participação num show do Alceu Valença e, inclusive, saiu na época uma manchete no jornal onde o repórter dizia, e com seus 6 anos comandou o show, mandou aumentar o volume de som, baixar o som, afinar a guitarra, enfim. E um autodidata, né? Porque conversando com o pai dele esses tempos, ele me falou que o Giovanni nunca fez curso. Nem de violão, nem de piano, nem de teclado. E ele tocava, né? Ele tocava violão, mas a paixão dele era o teclado, né? Teclado, ele amava. E além de fazer esse show com o Alceu Valença, ele fez parte de várias bandas, aqui em Lagoa, inclusive. Ele tinha o Tarântula e Los Cobras, né? Com o Luiz André Ferri, ali com o Leonardo Mesomo. Ele também tocou com o João Cadela e Grupo Canil. Também fez uma participação na banda, tocou algum tempo com eles, eu não sei exatamente quanto tempo. E agora, por último, ele estava tocando com o pessoal da banda B12, né? Que foi a banda que convidou ele e ele estava fazendo parte. Fora todos os shows que ele fazia sozinho, né? Se apresentava. Tocou uma época na Bahia com o Ricardo Camargo, que é um músico conhecidíssimo, né? Conhecidíssimo. Então, a paixão dele era a música. Na verdade, era a comunicação, independente da forma que ela viesse, né? E lembrando que nós estamos ao vivo. E você, tem alguma história junto aí com a Marina, com o Giovanni e queira dividir com a gente? Conta! Estamos no Facebook, na fanpage da Lagoa TV. Você pode estar acompanhando, então, e deixando seu recado. Já temos aqui algumas pessoas acompanhando, na verdade, várias pessoas, né, Marina, acompanhando. Agradecendo a Mônica Pacheco, tá mandando corações, a Rosângela Xavier, o Gi vai estar sempre vivo em nossas lembranças, a Elezeni, né, tua irmã, saudades, também a Roselene, lembrança viva entre nós. E algo que ele sempre levantou muito, inclusive aqui dentro da rádio, quando ele conversava com as pessoas, era justamente essa questão de que a vida é um sopro. Ele sempre falou muito isso, né, Marina? O Giovanni era uma pessoa muito espiritualizada, né? Ele tinha... Eu diria que ele era além desse tempo. Ele era uma pessoa super pra frente, ele estava sempre com pensamentos pra frente, com umas ideias que eu pensava, meu Deus, da onde que ele tirou isso? Isso não vai dar certo. Né? Um exemplo disso foi a Lagoa TV, né? A Lagoa TV, o Giovanni um dia surgiu, a gente estava... A rádio ainda era lá perto dos bombeiros, e a gente tinha o nosso gerente, o Gustavo, e o Giovanni chegou um dia, ele disse assim, eu vou abrir uma TV. Eu vou abrir uma TV web, e daí ele começou a falar como é que ia funcionar, e falou, e ele saiu, e eu disse pro Gustavo, isso aí vai dar certo? E o Gustavo disse, a ideia é maravilhosa, é uma ótima ideia, mas é um caminho longo, né? E ele alugou essa peça aqui, ele tinha um funcionário, comprou 2, 3 equipamentos, um computador,
e começou a fazer uma matériazinha ali, uma aqui, não tinha um programa, sabe? Os primeiros programas ele começou a fazer o Lagoa Debate do Ademar, que já tinha, ele colocou ao vivo pela TV, depois ele botou o Roda de Conversa, o Quarta Rosa, e aí a coisa foi tomando corpo, foi tomando forma, e o Giovanni foi o primeiro a fazer a transmissão dos jogos da Série Prata pelo Facebook. A Lagoa TV foi a primeira TV web a fazer as lives dos jogos. E isso ganhou uma visibilidade muito grande. Eu lembro que a gente chegava nos jogos e os jogadores, os treinadores já vinham. Vai passar na TV? Onde é que a gente assiste e tal? Então, por um bom tempo, era apenas a Lagoa TV que fazia isso. Depois, né, porque era só pelo site, não tinha Facebook. O Facebook ainda não permitia fazer live. Então, ele tinha o site, nós tínhamos o site, e ele fazia pelo site. E eu lembro, assim, que às vezes era até engraçado. A gente corria para ver no site quantas pessoas tinham assistido, né? Os primeiros programas eram 3, eu, ele e a avó dele. Mas depois começou a criar uma forma, e aí depois muitas pessoas seguiram a ideia do Giovanni. Né? E o interessante também é destacar, Marina, que atualmente é muito comum nós estarmos aqui conversando, as pessoas fazerem live em qualquer lugar, desde que pegue internet, a qualquer momento, em qualquer horário, fazer uma live. Mas isso, quando foi o princípio que o Giovanni teve essa ideia, ele foi realmente o precursor. Sim, né? sim, ele foi um visionário, de fazer né? uma live. Quando ninguém acreditava, inclusive... muitos diziam que ele era meio maluco, né, Marina? E até uma coisa assim que até... Não compreendiam nessa visão dele. Até agora, há pouco tempo atrás, assim, ainda ocorre, né? As pessoas pegam o celular, vão ali, fazem uma live pelo Facebook e beleza. Mas as pessoas não têm noção do que é a Lagoa TV. A Lagoa TV é muito mais que um celular e um Facebook, né? Ele foi atrás, ele criou cenários, que depende de muita coisa. Ele montou uma equipe, então ele fez tudo isso sozinho, né? E ao mesmo tempo caiu na vida do Giovanni pessoas muito bacanas, que assim como ele, visionários, acreditavam no sonho dele. Um é o Rafael, né? O nosso técnico lá de Porto Alegre, que foi uma pessoa que ajudou muito o Giovanni. E o Giovanni participou de várias reuniões de TVs comunitárias em Canoas, e inclusive na primeira reunião que ele foi apresentado, ele já foi escolhido como presidente do conselho, sabe? Porque TVs grandes, assim, com estruturas muito maiores, não faziam o que a Lagoa TV fazia. Então, era inexplicável a inteligência do Giovanni, né? E antes tu falaste, né, que no começo você... ele e a avó dele que assistiam, né? Iam lá para ver se tinha mais alguém. Hoje, a audiência da Lagoa TV, ela é incrível, né? Nós temos programas aí que já atingiram mais de 1000 visualizações ao vivo. Isso. Então, realmente, vem dando cada vez mais corpo e cada vez mais força. E assim como eu já leio aqui os recadinhos, mas teve, inclusive, alguém que comentou aqui que a gente deu continuidade nesse sonho dele, né? E além de ser um grande visionário, um grande sonhador e uma pessoa muito espiritualizada, ele era muito amoroso, né? Ele tinha uma sensibilidade incrível, né? O Giovanni tinha uma sensibilidade inexplicável, assim. E como tu falou, ele era muito amoroso. O eu te amo, pra ele, era uma coisa que saía fluentemente da boca dele. E para todas as pessoas que realmente ele amava. Sabe, tu ouvia eu te amo várias vezes ao dia, sabe, e sempre carinhoso, cumprimentava todo mundo com um beijo, com um abraço, e aos homens com o meu querido, né? Sim. Que todo mundo, eu acho, que já ouviu um meu querido do Giovanni, né? Então, ele era muito, muito especial, assim, né? Tinha os problemas, todo mundo tem, né? Muitas vezes não era fácil, assim, a vida da gente. A gente passa por várias dificuldades, como todo mundo. Mas ele nunca deixou de ser essa pessoa amorosa, de ser essa pessoa... Bom, uma história muito curiosa, assim, depois que o Giovanni faleceu, que eu tinha algumas coisas para resolver. E eu cheguei numa loja aqui, lá
na Ponto Céu ali, do Zeca. E para saber se tinha alguma conta para pagar, enfim, e o Zeca disse, olha, na verdade eu tenho uma conta aqui, mas eu não vou te cobrar porque eu acho que tu não sabe. Eu disse, não, mas me diz o que é que eu vou pagar, independente do que seja. Ele disse, não, é que ele estava aqui um dia e chegou um menininho com a tela de um celular quebrado e o guri foi pedir o orçamento e o Zeca passou o orçamento e o menino tinha R$50 na mão e a tela era 250. E o menino disse, então não vou poder trocar, tio, deixa. E ele deu a tela pro menino. Ou seja, um menino que eu não sei quem que é até hoje, né? Porque acredito que nem ele sabia quem que era, né? Então o Giovanni era assim, ele ajudava pessoas que eu não sabia. Né? Até hoje você segue descobrindo, né? Sim. Fatos que ocorreram e ajudas que ele fez e que ele fazia de bom coração, né, Marina? Sim. Uma outra coisa que aconteceu assim também, que a gente até deu risada, a gente estava um dia aqui conversando sobre o Giovanni, e o Giovanni tinha vendido um celular pro Daniel Zantucci, né? E todo mês o Daniel Zantucci vinha com o dinheiro me pagar. Porque eu sempre fiz o financeiro e tal, e ele dizia, não, paga pra Marina. E eu recebia e passava para ele, porque afinal de contas era um celular dele, né, particular. E aí depois o Daniel veio me falar que, na verdade, ele deu o celular pro Daniel. Mas daí como é que ele fez essa história do pagar? Ele dava o dinheiro pro Daniel, vinha me pagar para me devolver para ele. Porque ele achou que eu podia ficar brava por ele ter dado o celular pro Zantucci. Entendi. E eu ia ficar mesmo, né? Porque eu era mais. E aí começou a surgir. Daí o outro Carvalho já disse... E ele me deu um violão, e ele me deu não sei o quê. Então ali a gente começou a... Que ele fazia, sabe? Pedia, não conta pra Marina, sabe? E era assim, o Giovanni era assim, né? Se ele tivesse que tirar a roupa do corpo dele pra te dar, ele, com certeza, ele faria. E por isso que ele sempre estava, às vezes não à frente, devido às tantas atribuições que ele tinha, tantos afazeres, mas entidades sociais, eu acredito que em quase todas ele trabalhou, né, Marina? Ele fez parte da Ação Lave, né? Ele fez parte da Ação Lave, agora por último. E ele estava sempre ajudando, né? Se chamassem ele para ajudar, ele ajudava, ele conseguia o que precisasse, ele conseguia para ajudar, sabe? Então, ele era assim, né? Ele era uma pessoa que ajudava, né? E às vezes eu até dizia, pelo amor de Deus, para um pouco, porque ele 7h da manhã ele saía para tomar o seu café na padaria com o Ivan, né, o Ivan Televisol, toda manhã, com o Chico da Quatro Estações. Toda manhã era sagrado o café deles. E dali ele vinha pra rádio. E ali, um pouco ele estava aqui, um pouco ele estava na rua, um pouco ele estava aqui de novo, e vocês lembram bem como é que ele era, né? Às vezes a gente só via aquela lista passando e saindo, e daí ele tinha o programa, daí ele ligava pro Léo continuar, e daí ele ficava aqui às vezes até 11 horas da noite, né? E se a gente saía viajar, coisa assim, ele tava o tempo inteiro no celular, querendo saber como é que tava, como é que não tava, tendo ideia, fazendo live, não sei o quê, então... Ele não parava. Não parava, né? não parava. Mas mesmo que ele tivesse todos esses trabalhos, essas atividades, quando chegava em casa era nega, né? Era nega pra cá, era jantinha pra lá. Sim. Ele sempre teve esse lado, né, de marido e de pai, de mostrar que estava presente mesmo com todas as suas atividades muito corridas durante o dia e a noite. Carinhosamente ele me chamava de nega, né? E eu digo que nesses 21 anos eu acho que eu posso contar nos dedos as vezes que eu fiz uma comida, que eu cozinhei. Porque ele adorava cozinhar também, era uma coisa que ele adorava, sabe? Ele amava, então ele chegava de noite e inventava uma coisa, o outro estava sempre na cozinha. E na verdade o Giovanni viveu grande parte da vida dele para mim e para eles, né? Porque eu posso dizer assim, ó, com toda certeza que tudo que nós queria, ele fazia. Dele sair às 10 horas da noite e comprar tinta azul para eles pintar os cabelos. Sabe? Então, a vida dele girava em torno de nós, né? Então, assim, ele não tinha um tempo dele pra ele, sabe? Era em torno ou da rádio, da TV, que era a vida dele. Era a vida, ele vivia por isso aqui, ou era em torno de nós. E outra coisa, ele era muito desligado com bens materiais, né? Ele era totalmente desapegado. Completamente desapegado com bens materiais.
De um tempo pra cá, eu comecei a fazer ele comprar roupa pra ele, porque era tudo que ele ganhava, do pai, do avô, então ele não dava bola, sabe? Ah, mas eu tenho. Aí eu comecei a fazer ele comprar um pouco mais de roupa, e uma coisa que ele dizia sempre, sempre, sempre: eu não trabalho pra ficar rico. Eu trabalho porque eu amo o que eu faço e porque eu só quero ter um conforto. Eu quero poder levar vocês viajar, eu quero poder dar um conforto em casa, é pra isso que eu trabalho. Eu não penso em ficar rico. Inclusive, algo que ele sempre dizia, né, que ele queria realizar esse sonho dele, que era a rádio e a televisão, e poder auxiliar as pessoas, poder oportunizar pessoas, que é isso que a gente faz, né? Inclusive nos nossos trabalhos, aqui na TV, nos nossos programas, valorizando talentos locais, dando espaço para arte, dando espaço para comunicação, né? Das pessoas que querem poder mostrar, né, um pouco do seu talento, enfim. E dentro dessa questão também, Marina, ele sempre dizia que a busca dele era sempre pela felicidade. E, inclusive, foi o tema que a gente utilizou no Natal passado, né? A busca da felicidade. Um mês antes dele falecer, né? Dele partir, ele gravou esse vídeo, né? Eu nem sabia que ele tinha gravado. Ele sentou ali no estúdio e fez um videozinho falando sobre a busca da felicidade, né? O que era a busca da felicidade para você? Que não importava o material, que não importava, né? Que o importante era ser feliz, exatamente. Era fazer o que se gostava, era amar o que você fazia, era amar as pessoas que estavam com você. Então, o Giovanni era assim. O Giovanni era isso, né? E ele sempre foi assim, Marina, espiritualizado, ele sempre esteve à frente, ou é porque também ele estudou muito? Porque ele era um grande estudioso, né? Inclusive, ele fez vários cursos em universidades, né? Mas não adiantava, o chão dele era comunicação, né, Marina? Conta um pouquinho pra gente. Quando eu conheci o Giovanni, que a gente começou a namorar e logo a gente foi morar junto, não, ele não era assim. Ele sempre foi uma pessoa boa, né? Ele sempre foi, mas ele não tinha esse... A gente era jovem, né? Uhum. Na verdade, a gente era mais jovem, assim, não... Ele fazia o curso de Direito e ele não trabalhava, enfim, era uma vida mais de piazão, assim, sabe? Sempre não fazia mais o bem, eu acho, porque não tinha condições, mas ele não era uma pessoa, assim, que pensava muito... Na verdade, ele nunca foi de pensar muito no futuro, né? Ele pensava no agora. Com o passar do tempo... com algumas situações que a vida nos emprega, nos ensina, ele começou a se moldar, assim, sabe? E aí ele se transformou na pessoa que ele era. Na verdade, assim, eu vou te dizer que eu nem sei quando isso começou, porque foi uma coisa muito repentina, assim. E o Giovanni fez Direito, ele não se formou. Ele começou na UPF, daí ele foi pra UCS, daí ele foi pra UBRA e ele voltou pra UPF. No Direito? No Direito. Ele fez... Então não era a instituição, não. Né? Foram 10 anos de curso de Direito, era jubileu já, né? Ele ficou na monografia, não terminou. Aí ele resolveu que ele começou a administração de empresas junto com o Direito, né? E... não deu certo, né? Ele fez, eu acho que 1 ano de administração e parou com a administração e parou com o Direito. E aí, em 1 ano ali, ele começou a fazer psicologia. E aí, eu acho que foi onde mexeu mais com o Giovanni. Ele comprou muitos livros, ele começou a estudar um pouco mais, apesar dele também não ter concluído a faculdade de psicologia. Mas ele fez vários cursos de terapeuta, sabe? Ele fez alguns cursos de terapeuta e tal. E ali ele começou, né? E na verdade eu acho que isso é uma coisa que vem de dentro, assim. Acho que a pessoa não precisa estudar muito, né? E cada um tem o seu momento também, cada um tem o seu momento. Então, ele escreveu um livro, né? Ele escreveu um livro, assim, que inclusive o livro é registrado, tudo, tá lá em casa. É um livro para pessoas inteligentes ler. Porque é sobre o tempo, sabe? É sobre a evolução humana. Então, acho que esse era o Giovanni. Eu acho assim, ó, que ele partiu
muito cedo, lógico, ninguém queria que tivesse acontecido, mas ele estava no melhor tempo da vida dele, tanto profissional, quanto emocional e quanto espiritual. Sabe, infelizmente, se tu for pensar, infelizmente, né, porque ele estava tendo tudo para desfrutar, ele já tinha conquistado as coisas, era só manter, mas isso alegra, eu acho, que quem conviveu com ele, inclusive ele próprio, né, porque a única coisa que ele sempre me pediu, que eu acho também que o Giovanni sentia que ia partir um pouco antes, ele sempre dizia, nega, se eu morrer, por favor, não deixe o meu sonho morrer junto. Toque a rádio e toque a TV. Sabe? Então, isso aqui era a vida dele, né? E por muitas vezes eu pensei em desistir da rádio, sabe? E da TV. Porque não é fácil manter uma empresa, é difícil. E mesmo quando ele estava aqui, eu dizia, Giovanni, por favor, vamos achar outra coisa para nós fazer, vamos... Mas eu não sei fazer outra coisa. Mas eu não sei fazer... E realmente ele não sabia fazer outra coisa. E não é obrigação, eu não tô aqui por obrigação, tocando rádio, TV, nada. Mas é porque... com o amor que ele tinha por isso, eu aprendi a ter o mesmo amor, sabe? Então, eu faço com muito prazer. Graças a Deus, eu já participava da rotina das empresas, né? Há 9 anos. Então, para mim foi um pouquinho mais fácil. Lógico, a gente tá tocando, tá? Nossa equipe é maravilhosa, né? Tu não precisa pedir para ninguém fazer nada, todo mundo sabe o que tem que fazer. Mas a gente sente falta daquela ideia que surgia do nada. Aquela coisa que tu pensava, não, o cara é louco, né? Mas que dava certo. Então, acho que isso não... Aqui a gente não vai achar ninguém com as ideias que ele tinha, né? E eu acredito que até hoje todos nós, né, que trabalhamos e que convivíamos diariamente com ele, Marina... Às vezes até a gente brinca, se o Giovanni estivesse aqui, né? As gambiarras do Giovanni, porque era tudo... Sim, era tudo gambiarra. Ele inventava cada coisa, mas funcionava. Ele inventava, ele fazia funcionar. Então, muitas vezes, em muitos momentos, e quase que todos os dias, são lembranças do Giovanni que estão aqui dentro. Né? E no começo foi muito difícil você estar no ambiente, inclusive... Como esposa, né, Marina? Como trabalhando no mesmo local. E tá sendo difícil para muitas pessoas que tinham um carinho enorme por ele. Inclusive, tem muita gente mandando mensagem. A Rosângela Xavier, o Gi sempre vive em nossas lembranças. Vamos ver quem mais aqui. A Cássia Passos, uma pessoa incrível. A Silvia Trem, saudades enormes. A Roselene Moraes, abraço, Marina Silvana, parabéns por darem continuidade ao sonho do Giovanni. Rosângela Xavier, lembro quando os avós iam viajar e nós íamos lá na casa e ele sentava na frente da casa e ficava escrevendo músicas e poemas. Saudade daquela época. Era algo que ele gostava muito também, né? Inclusive, ele deixou para os meninos da B12 um pendrive com as composições dele, né? Uhum. Sim. A gente acabou achando depois em casa, né, algumas escritas dele, aonde realmente ele se despedia, sabe? Eu digo assim que o Giovanni sabia que ia partir, eu tenho certeza disso, e tá guardadinho, né? Tá lá guardadinho, então ele gostava muito de escrever e muita coisa saía na hora, assim, né? Eu lembro que às vezes a gente tava de carro, assim, andando, viajando, e ele dizia, grava aí pra mim, daí eu, o quê? Daí eu botava a gravar o celular e ele fazia uma melodia. Porque vinha na cabeça dele e depois ele queria fazer uma música em cima daquilo ali. Ele tinha, por um bom tempo, assim, ele tinha... É engraçado, nos ensaios da banda B12, várias vezes ele me ligava. Pega o repertório e me manda uma foto. Enquanto todos os guris tinham o repertório numa pastinha, sim, o dele era uma folha de caderno escrito, dobrado 1000 vezes dentro da carteira. Daí ia eu lá tirar foto. E assim eram as anotações dele. Papel, né? E muito improviso, né, muito Marina? Improviso. Muita sensibilidade na hora Muita. de tocar. A mesa dele mesmo tinha uma planilha, assim, onde tinha muitas anotações. E às vezes ele me ligava e dizia, vai lá na minha mesa, do lado direito, na parte de baixo, tem uma anotação com o telefone que diz...
Então, ele memorizava os locais também, onde é que estava, onde é que não estava, e era virado em papelzinho, né? E anotações. É um gênio, um gênio. A Daiane Piccoli Ramos, o Gi remete à alegria, à intensidade. Verdade, né, Marina? Giovanni sempre muito intenso, assim como quando ele estava muito bem, muito alegre, mas ele também tinha os momentos que quando ele se trancava ali na Sim. salinha também, Sim, deixe sim. quieto, Deixe né? quieto, bem isso mesmo. A Débora Gomes da Costa, Giovanni foi um ser humano inigualável, concordo. O João Batista Corsi, saudades. A Juliana Tonial, parabéns a Marina, toda a equipe pela continuidade da Lagoa TV. Com certeza o Giovanni está aplaudindo lá de cima. A Silvia, meu querido, virou o bordão dele. Verdade, né, Verdade. Silvia? Um beijo. A Silvia é prima, né? Prima. O Adélio da Rocha, sem dúvidas, o Giovanni era um cara muito inteligente. Temos também aqui o Júlio Weber. Boa noite, pessoal. O Giovanni estava na frente de todos nós, à frente do próprio tempo. Saudades. A Mara Sandra Servo, Marina, essa é a cara do Giovanni. Adélio da Rocha. O nosso amigo aqui também, um amigo muito especial que me ajudou muito e vem me ajudando ainda, o Bernardo também. Só digo uma coisa, saudades. Não, acho que realmente não tem muito o que dizer, né? Eu acho que quem conviveu com o Giovanni, quem sabia a pessoa que ele era, eu acho que não tem quem não sinta falta do Verdade. Giovanni, né? O Álvaro também está nos assistindo. Álvaro Cirino Álvaro. fez uma bela homenagem, né? Na Noite Cultural, Verdade. realizada na Casa da Cultura. Também foi uma homenagem no mês de janeiro, né, Marina, deste ano. Se eu não me engano, foi no mês de eu janeiro. não lembro se foi janeiro ou foi dezembro, mas foi Que por dezembro ele faleceu no dia 10, Dia né? 10, E daí, em janeiro, se eu não me engano, a Ida deve ter Costa sido está nos janeiro. assistindo. Foi feito também uma belíssima homenagem para ele, com várias participações de músicos que ele acompanhou, que ele tocou junto, né, Marina? Inclusive o Vini Bianchi me mandou também uma música que eles teriam gravado junto, que era para festival, uma música muito linda, muito bonita também. Então ele tocou junto com muita gente, né? Ele trazia para fazer os jingles, né? Os jingles. Sim, marca, todo mundo canta junto. Às vezes até eu tinha que cantar os jingles, né? Mas, enfim, o que também me chama muita atenção, assim, é porque a gente tem vários jingles do Giovanni ainda rodando na rádio, né? E isso é uma coisa que ele fez esses jingles para os clientes e os clientes, em momento nenhum, pediram para retirar essas propagandas, né? Então, isso eu acho muito legal, muito bacana, porque para mim, é um reconhecimento, né? Eu acho muito legal, sabe? Fez muitos jingles. Tem do Mundo Animal, que eu acho que é um jingle que marcou. Na época também tinha o da Physical Fitness, o do Super Debone, o Pô Santo Antônio, então vários, O próprio CDL, né? O próprio CDL, exatamente, que tá rodando agora, né, da campanha. Então, era uma inteligência inigualável, né? Com seus defeitos, sim, porque ninguém tá dizendo que, botando num pedestal e dizendo que era santo. Não, a gente tá falando da parte boa, né? Porque eu acho que é isso que importa, né? E teimoso também, às vezes, né? Bem teimoso, turrão. E aquelas ideias, cada evento a gente sofria, porque pensava, lá vem uma ideia mirabolante do Giovanni, né? E ele queria estar em todos os eventos. Todos. Nós já chegamos a fazer 4 eventos numa noite, né, Marina? 4 eventos numa noite. Era um em Caxias. Caxias, o jogo e mais 2, uma inauguração. Não era Hamburgo que tinha também? Um festival? Que inclusive ele tocou junto com o pessoal da banda B12. 4 eventos, tá? Em um dia e noite. Então era só o Giovanni mesmo pra fazer essas façanhas. A Prof. Ângela, né? Meu aluno na faculdade de Direito. Super inteligente e gentil. Verdade, assim, no tempo da faculdade, porque ele começou bem antes que eu, mas eu acabei estudando junto com ele na faculdade, né? E como é que ele era? A gente foi colega. Ele nem sabia o que ia ter de matéria aquele dia, e ele entrava na sala de aula com um caderno e uma caneta, né?
E eu nunca vi o Giovanni estudar para uma prova. Nunca. Eu precisava estudar uma semana para fazer uma prova de direito e ele chegava e fazia a prova. E ele debatia sobre qualquer assunto, né? Uma inteligência fora do comum, sabe? Muito inteligente mesmo. E sobre todos os assuntos ele dominava, né? Verdade. E fotogênico que, nossa, né? Não gostava, né? Uma live. Era foto, era live, era vídeos, tudo ele adorava fazer. Vamos conferir umas fotos agora, Vamos lá. Marina? Vamos começar com o Giovanni pequenininho, Rony. Vamos ver essa carinha quando ele... Olha, e do Olha aí, lado ó. o Xerox, né? Aí, na verdade, é o Giovanni e a Iris, né? Eu escolhi essa foto porque eu acho que os dois são idênticos, né? São. São idênticos. Inclusive, ela olhando umas fotos esses dias, ela disse... Meu Deus, mas o pai é a minha cara. Eu disse, não, tu que é a cara do teu pai, né? São muito feminina. parecidos. Muito parecidos. Aí, outra paixão do Giovanni, o Grêmio, né? Ele até tentou fazer com que a Iris fosse uma gremista, comprou camiseta, chapéu, levou na arena, levou no Olímpico, mas ela é colorada. Não teve jeito. Não teve. Ou quem sabe a teimosa e turrona que nem o pai. Ou pode também. ser. Aí, com o Dedé Santana, em uma visita que o Dedé fez a nós lá na rádio, né? A gente deu muita risada, porque eram os dois trapalhões, Imagina. né? Quando era lá em cima ainda. Quando a rádio era lá perto dos bombeiros, lá no bairro Nunes. Aí o nosso casamento, né? Ele com a Bisa, né? A mãe dele, né? A dona Eloá, que... Ligava todos os dias. Todos os várias dias. vezes ao dia, né, Maria? Várias vezes ao dia. E ele dizia o meu porto seguro, né? O meu porto seguro. Ele chegou a comentar com uma pessoa muito querida, assim, que ele disse que se a minha avó morrer, eu não aguento. Então, acho que Deus escreve certo aí por linhas tortas, né? Mas foi a dona Eloá que foi a mãe dele, né? E ela é uma pessoa incrível, né? E eles tinham uma ligação muito forte, né? Muito forte. Olha Aí, ali, Marina. Curiosamente, o nosso Nossa. segundo casamento, né? O amor era tanto que foram 2 casamentos, A Marina. gente casou 2 vezes, né? A gente casou primeiro lá em 2003. A gente fez uma cerimônia no civil e pegamos uma bênção do Flávio, do Centro Espírita, porque é uma religião, não é uma religião, mas é uma crença que a gente acreditava muito, né? A gente era muito ligado, eu ainda sou. Então a gente fez essa primeira cerimônia e depois, 10 anos depois, a gente fez o casamento no religioso, porque o sonho dele era casar na igreja. Ai, Não era nem o meu, querida. era o dele, né? Aí também com nossos colegas, né? Com o Júnior e com o Robertinho, que foi o primeiro guri que trabalhou na TV, o Roberto. Hoje está lá em Camboriú. Esse que é o eu do acho. sushi? O do sushi, é. Aham. E o Giovanni sempre com as caras, Sempre né? com E as bocas. caras, sim. Uhum. Aí uma coisa bem característica do Giovanni, piadista, né? Sim. Ele não a Iris dizia, o pai estraga a foto, porque ele não conseguia sair normal numa foto, né? E aí a gente estava em Nova Petrópolis, que era um dos passeios que a gente gostava muito de fazer, que era Gramado, ali Canela. Então foi numa das... acho que foi a nossa última ida a Gramado até. Aniversário, que era uma coisa que o Giovanni comemorava sempre. Ele nunca deixou de comemorar nenhum aniversário dele. Ele amava comemorar aniversário, ele adorava. Ali eu nem sei, acho que é 35 anos, não consigo ver bem. Mas ele adorava comemorar aniversário. Nos nossos churrascões da Lagoa, né? Ele e suas caretas. E muito vaidoso ele era sempre, Muito né, vaidoso. Aí eu tinha feito uma montagem ali, bem na escadinha ali, ó, tem... Quando a gente começou, bem jovens, os dois ali, sabe? Marina? A gente devia ter uns... Eu tinha uns 19, ele tinha 23. Ali com a Iris, bebezinha, né? Nossos passeios, enfim. Bem legal.
Com o pessoal da banda B12, né? Eu não podia deixar de... Muito importante foi essa banda pra ele, pra mim também, sabe? Que ele gostava muito, muito, muito. Apesar de às vezes ele mentir, né? Que tinha ensaio no domingo e ele dormia e dizia assim... Não atendo o telefone se eles ligarem. E ele dormindo. E ele dormindo, sabe? Mas é que o Giovanni, ele... Olha aí, ó. Não! Meu Deus, o que é isso? Isso aí, a banda tem um artista, né, que é o Giovanni Arochi, que o Giovanni fazia muitas montagens na banda. E essa aí foi uma das Marcante. montagens. Tinha outras, mas eu não consegui localizar. Era Giovanni e... Tinha um gaúcho, né? Tinha ele tocando flauta no Peru, tinha várias. Muito legal, muito... Criativo. É. Ah, imagina que ele não ia fazer piada Fazendo até com piada o cardápio. com o cardápio. Aí foi numa festa junina em Piratuba que a gente foi. Imagina que a moça não ia se encarnar nele, né? Porque alguma piadinha ele largou pra ela. Daí ele arrumou, né? Que até ele tá com uma boneca no colo ali, que o filho era dele. Sabe? Mas ele tirava de letra as brincadeiras, né? Aí em Gramado também. Era um local que era muito de vocês, Gramado, né, Sim, Marina? a gente gostava muito. Aí foi da nossa última viagem, né? Foi no Peru. Ele achou esse boné lá e na hora ele botou pra tirar foto, né? Não deixei ele comprar, porque ele podia sair com esse negócio na cabeça aqui em Lagoa, né? Mas enfim. E assim, o que era muito curioso também, que as viagens que a gente fazia, a gente fez algumas viagens pro Nordeste, enfim, aonde a gente fosse, qualquer comida exótica que tinha, ele provava. Lá no Peru tive que segurar ele, porque a higiene lá não é muito boa, assim, principalmente nesse local aí, que é um mercadão, que tem uns baldes, assim, que as pessoas botam um copo dentro e bebem. Ele queria experimentar, eu digo, pelo amor de Deus, não, sabe? Nossa Senhora. Mas ele provava qualquer coisa. Essa foto é uma foto que eu gosto muito, muito, muito. Essa foto, a Iris tinha 3 anos. E era um lugar que a gente frequentou muito também, que é a Barra do Ibiraquera. A gente começou aí quando ela tinha 5 meses. E então, eles eram muito ligados, assim, nessa época. Muito, muito ligados. Eu digo que o Giovanni sempre brincou muito mais com a Iris do que eu, sabe? Ele tinha muito mais paciência para sentar no chão, para brincar, para... Enfim, então eu acho essa foto fantástica. Eu não sei qual que era o assunto, mas... Percebe-se, assim, que eles estavam numa sintonia bem grande. Gramado, né? Gramado era um local bem especial para nós. Aí com os primos, né? Aí tem a Val, a Cici, a Lina, o Antônio, o Francisco, o Carlos, a Ana e a tia Nanana. A tia Nanana era... Além de Dinda, era tia, né? Além de tia, era Dinda. E no último ano aí, o Giovanni ia praticamente quase que todos os dias lá ver o Dindo dele, o Arnaldinho e as primas, enfim. E ele nunca me convidava, né? Eu nem sabia que ele estava lá, mas ele não deixava nunca de passar lá. Aqui, nas suas grandes paixões, né? Inclusive, esse ano a gente está muito contente porque, apesar de ter sido um ano super difícil para nós, já vindo da perda dele, né? Porque, enfim, ele estava aqui todos os dias e mais toda essa pandemia, mais todas as perdas que a nossa cidade teve, dificuldades que todo mundo passou, a gente conseguiu 4 destaques, né? A gente foi escolhido 4 vezes como a rádio mais ouvida da cidade esse ano. E eu acho que a gente deve a ele, enfim, é uma homenagem para ele mesmo, né? Porque não perdemos o foco. Machu Picchu, né? Nossa última viagem, que fica um sentimento muito estranho, né? Porque era uma viagem que a gente queria fazer muito, muito, muito. Era nosso sonho fazer essa viagem, desde sempre. O ano passado a gente conseguiu realizar, né, esse sonho. E no fim aconteceu tudo o que aconteceu, né? Mas enfim, que ao menos a gente conseguiu ir até lá.
Temos lindas fotos, Marina. É, lindas fotos. tem muitas é fotos, né? A recordação que fica, a lembrança. Tem o Ademar Fagundes, nosso colega, belo programa, fazer esse resgate de história bonita. O Ademar também tem uma história muito bonita, né, Sim. com o Giovanni, né? Eu acredito que todos nós aqui dentro e quem passou por aqui teve uma história muito bonita. Teve uma do Ademar também que ele me contou esses dias também que eu não sabia. Que o Giovanni chegou na rádio, o Ademar disse, mas que perfume bom. E o Giovanni saiu e foi lá, comprou o perfume e deu pro Ademar. Olha aí, Ademar! Então era assim, esse era o Giovanni, né? Às vezes ele brigava com o Ademar também, né? E pegava no pé, né? Mas era, né? Eu diria que ele era perfeccionista demais, né? Apesar das gambiarras, mas ele... E ele achava que todo mundo tinha que estar na sintonia dele. E às vezes a gente não conseguia, não entendia o que ele queria dizer, né? Enfim. E temos aqui também a Cássia Passos, Marina. Eu lembro muito do início do namoro de vocês. Saudade daquela época. É verdade. A Cássia foi testemunha. Tivemos várias testemunhas, na verdade, né? E amizades que perpetuam até hoje, Marina? Até hoje. A Cássia, ela foi minha colega no Polivalente ainda. A gente estudou junto até o 8º ano, se eu não me engano. E foi ali que eu conheci o... Na verdade, eu digo que o Giovanni, pra mim, foi amor à primeira vista, né? Tinha uma Expo Lagoa e eu cheguei na Expo Lagoa e ele tava parado filmando, já naquela época, com uma filmadora, filmando. E eu simplesmente olhei assim e disse, meu Deus, né? Quem que é esse? E não sabia quem que era esse. E aí eu tava lá na Cássia, sentada no murinho da casa dela, e ele passou com uma pampinha, que era do vô dele. E eu digo, quem que é esse? É esse guri que tava lá. E ali, daí a gente se conheceu e tal. E aí começou tudo. Que maravilha. Uma família. A Iris tá com quantos anos 14 agora? anos. 14 anos. A Iris foi muito planejada, assim. Na verdade, eu queria ter esperado um pouco mais para ter filho, porque eu tava terminando a faculdade. Então, eu queria me formar primeiro, né? Porque é difícil, né? Filho Mas, enfim. O dia que eu peguei o resultado do teste de gravidez, o Giovanni tinha uma ligação muito grande com a Lagoa FM já na época. Porque mas ainda... Não fazia parte da associação, não. Como ele fazia os jingles, então ele estava sempre em contato com as rádios. E ele tinha uma amizade muito grande com o Paulo Silva. E eu fui para a faculdade, e quando eu entrei no carro, ele ligou o rádio, acho que foi meio combinado aquilo, e daí estavam parabenizando o Giovanni, que ia ser papai. Então ele mandou botar no rádio que ia ser papai, sabe? Então... Sempre surpreendendo, né? Sempre surpreendendo, no dia que a Iris nasceu, ele chorava mais que a Iris, eu acho, né? Era uma criança. Mas, enfim, foi uma trajetória curta, né, entre os dois, mas tenho certeza que muito intensa. E como é que você poderia definir em algumas palavras? Eu sei que é difícil, mas o Giovanni. A gente está fazendo esse programa especial, pessoal, porque dia 10, então, faz um ano, né, que ele deixa saudade. Como é que você definiria ele nesse momento? Olha, definir o Giovanni é muito difícil, né, porque... É uma intensidade... É um universo inteiro. É um universo inteiro, né? Então, eu poderia definir de várias formas, como profissional, como amigo, como esposo, como, né, várias formas. Mas eu vou definir como esposo, para mim, né? Porque eu acho que é mais fácil, né? E como esposo, para mim... Eu acho que realmente eu não me enganei quando eu enxerguei ele e achei que era o amor da minha vida, né? Não me enganei em nenhum momento. Tivemos momentos maravilhosos, né? Maravilhosos. E como eu disse, a vida dele era... Tudo que ele fazia era para mim e para eles. Absolutamente tudo. Então... Foi ausente algumas vezes? Foi, porque parava mais aqui dentro do que em casa, né? Mas, enfim, eu acho que o Giovanni teve uma trajetória muito bonita, né? Ele ajudou muitas pessoas, tenho certeza que muitas eu nem sei,
E ele não fazia questão de contar, né? E eu também não faço questão de falar muito sobre isso, porque era da humildade dele ajudar sem precisar contar. Era muito espiritualizado, ele era além desse tempo. E isso todo mundo diz, né? Ele era uma pessoa muito além, muito inteligente, muito criativo demais. Amava música, amava tocar, amava a Lagoa TV, amava a rádio, amava comunicar. E uma coisa assim que eu brigava muito com ele. O Giovanni não via maldade em ninguém. Às vezes eu dizia, Giovanni, porque a gente sabe como é que é esse mundo, né? Então, às vezes eu sentia que algumas pessoas se aproximavam dele para tirar proveito, literalmente para tirar proveito dele pela ingenuidade, porque ele era ingênuo. Nesse sentido, ele era muito ingênuo. Ele era muito esperto para algumas coisas, mas para isso ele era muito ingênuo. E então muitas pessoas se aproximavam do Giovanni para se aproveitar dele, da bondade dele, sabe? Da inteligência dele, das ideias dele. E muitas vezes eu dizia, Giovanni, por favor, sabe? Não. E ele brigava comigo. Tu que é ruim. Mas admiro ele por isso. Acredito que ele foi em paz, sabe? Acredito que ele foi muito bem amparado. E acredito que ele deve estar muito feliz também hoje. Com muita saudade, né? Como todos nós temos, mas está feliz, sabe? Eu acho que ele tá no lugar que ele devia estar, porque eu acho que esse mundo não era mais para ele. Ele não merecia passar por tudo isso que a gente está passando, sabe? Eu acho que lá no plano superior, que é o que eu acredito, que um dia ainda a gente vai se reencontrar, ele possa estar ajudando muito mais do que ele ajudava aqui. E os meninos da Lagoa TV prepararam um vídeo. Vamos assistir? Essas músicas são muito finas, né? Pessoal, as causas sociais nos revertem a cada dia que passa a um pensamento que nos torna cada vez mais humanos, cada vez mais próximos daqueles que estão longe de nós e cada vez mais longe do nosso pensamento egoísta, egocentrista, individualista. Causas sociais estabiliza, sem dúvida nenhuma, inclusive a possibilidade de você raciocinar, de você pensar, de você ajudar, de você contribuir e de você estar junto, principalmente, de algo que não é exclusivamente teu, é de todos nós. Os problemas da sociedade, os problemas da comunidade, os problemas da nossa cidade, não são só do prefeito, não são só da Câmara de Vereadores. Os problemas não pertencem única e exclusivamente a uma instituição ou uma empresa, embora todos eles tenham. Porém, o problema que diz respeito à nossa comunidade, à nossa sociedade, que mobiliza as causas e principalmente as pessoas diante de um contexto, está correlacionado a todos nós. Faça a sua parte, contribua, faça parte de uma entidade, compreenda a tua linha de raciocínio não exclusivamente nas tuas necessidades, mas na necessidade da comunidade, da população e dos mais carentes. Até que ponto nós complicamos a nossa existência e podemos simplificar a nossa existência utilizando a verdade, a sinceridade, o bom humor. Fiquem todos com Deus, tá? E que reflitam a respeito da vida, o quanto frágil ela é e o quanto nós complicamos ela, né? Sempre à procura de mais, sempre à procura de posse, sempre à procura de ter e não de ser. Olá pessoal, todo mundo aí do mundo afora que está junto com a gente aqui na Lagoa TV.
Pessoal, o programa Mundo Afora é um programa que aborda viagens, aborda a possibilidade de você sair com os amigos, poder sair com a família, poder conhecer lugares legais. Mas falando em lugar legal, eu vou apresentar um pouco para vocês da própria Lagoa TV, já que nós estamos fazendo um pouco diferente hoje. Ó, a galera se abraçando. Show de bola, mais uma matéria que deu certo, mais uma matéria que deu certo. Tô com o Yuri aqui, valeu Yuri. Vamos dar uma olhada aqui, o Rony aqui com a gente. Aí Rony, manda um abraço aí pessoal. Obrigado. Não, abraço, não tem nada a ver com beijo, ó. O cara assanhado é outra coisa. Lá embaixo a Marina Rod, ó, fazendo a apresentação do telejornal. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui, Rony. Tá difícil, cara. Não, tá lá a menina. Ali, olha lá. Legal. Pessoal, o programa Mundo Afora fica por aqui. Tenham todos um bom final de semana. Juízo. Curtam bastante, né? Namorem bastante. Um abraço a todos. Até mais. Tchau. Logo, logo estamos de volta. E vai embora, hein? Tem muita música pra rolar ainda. Chegamos ao topo. Chegamos aonde nós mais poderíamos estar acima dentro dessa cidadela. Por que tão alto? Aí vem tudo aquilo que eu falei, o fator da proteção, divindade, proximidade com os deuses, a possibilidade de você fazer do teu quintal um grande laboratório de sementes. Cara, espetacular. Como há tantos anos antes de Cristo conseguiram fazer isso, eu não sei. Mas tá aí a prova que às vezes quando a gente fala de berço da civilização e nos remete à Mesopotâmia, nos remete ao norte da África, a gente tem que pensar duas vezes, porque esse é o lugar aonde tudo começou. Linda homenagem, parabéns meninos, e realmente ele chegou ao topo e que possamos nos encontrar um dia, Giovanni. Marina, obrigada a sua presença. Eu que agradeço, não esperava isso agora, mas muito legal rever isso aí, que bom que a gente tem esses acervos, essas mensagens que faz realmente pensar um pouquinho mais na vida, né? Com certeza. Obrigada a todos vocês que acompanharam o nosso programa de hoje, especial um ano de Giovanni Train, que deixa saudades e sempre deixará. Boa noite.